Como manter o controle na hora de ensinar, já que não quer fazer os exercícios? A Mariene. Tarefa de casa da escola que você está falando. Cara, é um processo de desenvolver paciência. E para as tarefas de escola, eu tenho mais paciência que a Mariana, a minha esposa. Para várias outras coisas, ela tem mais do que eu. Mas tem algumas coisas que parece que irritam mais. E tarefa de escola é uma das que mais irrita, parece. Então, algumas coisas. Para manter o controle, não é respirando. Não estou dizendo para você não respirar. Respirar é massa. Só que o respirar já vem quando bateu a impaciência. Percebe? Quando eu faço assim, eu já estou impaciente, cara. Aí sim, respirar é massa. Só o que eu faço antes? Cara, como trabalhar para que essa impaciência nem chegue? Ou reduza, né? Em algum nível vai chegar. Ou reduza, cara. Aí eu preciso mudar o meu olhar. Eu preciso enxergar diferente. Eu preciso pensar diferente. Eu preciso ter uma interpretação de educação de filhos, e naturalmente que isso vai impactar na minha interpretação da forma como eu enxergo a vida, diferente. Outro exemplo de Jesus. E não tem nada de religião aqui, tá, turma? Porque o cara foi muito fora da curva mesmo. O cara era genial. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, que grandes trevas serão. O que ele está dizendo isso? O seu jeito de enxergar a vida, de interpretar os acontecimentos, é o que vai fazer a diferença para dentro de você. Você vai ser um ser de luz, iluminado, claro, enxerga, entende, se você tem bons olhos. Se você tem maus olhos, cara, uma birra é um desafio, é o meu filho querendo me dobrar, a minha esposa chegou atrasada, ela está aprontando. Nossa, eu estou enrolado na vida. Então você começa a desenvolver a habilidade, é uma habilidade, cara. Você desenvolve de dar o significado que você escolhe dar para os eventos. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Então pega o exemplo que eu falei da esposa chegou atrasada. É um fato. Vou chegar em casa às 7 da noite. 7h30 o cara liga para a mulher, telefone desligado. 8 horas a mulher chega em casa. Vai ter o cara que vai conferir a fatura do cartão. Vai ter o cara que já está pensando lá no colega de trabalho dela. Vai ter o cara que está preocupado se a esposa está bem. Porque a interpretação de um mesmo evento é diferente. E você vai aprendendo a dar significado. Você não se torna mais refém dos seus impulsos, da sua natureza. É o que eu estava ensinando para o Miguel, que eu falei no início da live, cara. A gente transcendeu a nossa natureza, enquanto Homo sapiens sapiens. Só que a nossa natureza permanece na gente. Então, se vem um pensamento negativo, a minha esposa está aprontando. Eu posso escolher ficar refém, submisso e alimentar isso dentro de mim, essa parada vai crescer e eu vou me tornar paranoico. Não, cara. Isso é um pensamento que veio. Eu não tenho como controlar o pensamento vir ou não vir, mas eu tenho como controlar, alimentar ou não. É o ditadozinho, você não pode impedir um passarinho de pousar na sua cabeça, você pode impedir de fazer ninho. Não, cara, por causa disso, eu escolho. Então, voltando para a sua pergunta, André, exercício, como fazer para ter paciência, para me manter sóbria, para me manter no controle? Comece a dar novos significados. E para isso você precisa transformar o seu olhar. Se o seu olhar é, cara, eu quero um filho que, nota 10 na escola. Ou então ele precisa aprender porque isso é o que vai fazer a vida dele. Ou então foi assim com você e no automático você vai assim também. Não, cara. Meu filho está com dificuldade. Fazer tarefa é chato, velho. É chato. É ruim. Eu não gostava. Quer dizer que não vai fazer? Vai. Só que eu entendo que é chato. É muito mais divertido e brincar. E aí eu começo
Ao invés de cobrar o meu filho a tarefa pronta, começo a ensiná-lo, começo a dar recursos de como lidar com o tédio da tarefa, porque vai ter que fazer. Pô. Miguel já sabe, Isabela também, cara, tem que fazer, e aí? Não é gostoso, mas não precisa gostar, só precisa comer. Não precisa estar afinzão de fazer a tarefa, só precisa aprender, se esforçar e fazer. Não precisa jogar bem no futebol, precisa se esforçar. Tem dia que o Miguel joga bem, ele faz futebol, né? Tem dia que ele joga bem, lógico que ele adora o dia que ele joga bem. E tem dia que ele não joga bem. Eu não cobro jogar bem, ou fazer o gol. Eu cobro o esforço dele, a dedicação, a disciplina, o empenho. Na tarefa também. E aí você vai ensinando para o seu filho que a gente não faz só o que a gente gosta, a gente faz o certo. E o certo é o mais importante, é o que faz bem para a gente, é o que faz bem para as pessoas que estão ao nosso redor. E você ensina isso na hora da tarefa, você ensina isso com a sua vida, com os seus exemplos, você ensina isso com historinhas, você ensina isso com conversas, você ensina com a vida para ele. E é lógico que tem técnicas específicas para isso, mas o fazer a tarefa não é fazer a tarefa, é aprender a lidar com o tédio. O fazer a tarefa não é fazer a tarefa, é aprender a fazer o mais importante. Percebe? E aí, se eu tenho os olhos de quem quer formar um filho emocionalmente saudável, e eu não estou aqui para cobrar um filho pronto, eu estou aqui para ensinar, para educar, para adubar a terra, ao invés de cortar e dar a forma que eu quero. Não, cara, eu dou o adubo para que ele cresça. Aí a paciência vem muito antes e eu, cara, respirar, eu vou precisar menos respirar. Você percebe que é muito mais sobre a gente do que sobre as crianças? É muito mais para dentro do que para fora? Estava hoje lendo o trecho ali que os fariseus chegam e vão encher o saco de Jesus, falando com ele assim, por que os seus discípulos comem sem lavar a mão? Eles não respeitam as tradições. E aí Jesus fala, cara, o que vai para dentro não é o mais importante. O mais importante é o que vem de dentro. Porque do coração procedem as fontes da vida. Então vai pensando assim, vai mudando seu jeito de enxergar. Como que você muda isso? Cara, continua caminhando aqui. Vão ter as lives, vai ter o treinamento, tá? Eventualmente você participa de um treinamento mais profundo, tá? Vai ajudar você.